Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ao meditar sobre este versículo e entendendo o contexto que foi dito, primeiramente geral, pois Jesus estava ensinando uma multidão sobre como viver um reino que não era desse mundo, dando o entendimento do arrependimento e de uma conversão genuína. E especificamente, estava mostrando que nosso descanso estava em buscar este reino e sua justiça, ou seja, que o cuidado do Senhor em nossas vidas era muito grande e que nossa confiança teria que estar totalmente nele. Isso nos remete a lembrar de seu encontro com Pilatos e suas indagações e como Jesus as respondeu, como vemos descrito no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 35 a 37, que diz: Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aqui, Jesus revela a nós aquilo que temos que praticar como princípio, pois, atualmente, há uma troca muito grande da cultura cristã sobre o princípio bíblico, onde isso é entendido como uma verdade, mas não há princípio sobre essa mentira, pois se origina das manipulações dos homens sob uma falsa humildade e um falso arrependimento. Seus estudos atenuam um conhecimento histórico de uma verdade não vivida. Só contam falácias e até histórias, mas não vivem princípios. E por isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, faz esse alerta a todos que estavam vivendo essa nova vida em Cristo, como vemos descrito na carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 20 a 27. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Mas, porque ele afirmou sobre a verdade? Porque a raiz que pode nos tirar do princípio divino é a mentira. Nenhum outro tem maior poder sobre as ações humanas. E diante disso, nós temos que crer em Jesus e saber que a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus e sua justiça, porque senão continuaremos na mentira. Porque muitos não se mantêm constantes? Porque a prioridade não é o reino, mas a mentira. E sobre isso, para concluirmos, lembrei de uma parábola que diz sobre isso, a parábola do sábio e do ladrão. Ela diz assim: em um distante povoado da Índia antiga, havia um ladrão e um sábio. O primeiro
assombrava as redondezas com seus furtos e surtos de bebedeira. O segundo ensinava técnicas de um acervo milenar para aqueles que achava que mereciam. Tanto o sábio quanto o ladrão ganhavam fama no vilarejo, e já haviam escutado falar bastante um do outro, até que um belo dia o ladrão foi procurar o mestre. Peregrinou durante dias e pelas gélidas montanhas dos Himalaias até encontrar a choupana do velho sábio, que atendeu a porta sem surpresa alguma, como se já esperasse a visita do dito cujo. O ladrão respeitosamente disse ao mestre que havia escutado sobre os poderes das técnicas milenares e queria aprendê-las. O sábio, pensativo, coçou sua longa barba branca por alguns instantes e impôs 3 condições para a transmissão do conhecimento. O aprendiz deveria parar de roubar, beber e mentir. O ladrão saiu de lá consternado, matutando como iria fazer para resolver aquela complicada equação. No caminho de volta, disse para si mesmo: deixar de roubar? Não posso, afinal é o meu ganha-pão. Beber é meu único momento de lazer, então vou parar de mentir. Naquela mesma noite, o ladrão foi fazer um roubo, e não era um qualquer. Ele iria roubar os tesouros do rei. Vestiu-se adequadamente e dirigiu-se ao palácio. Pulou o muro e logo se deparou com o rei, que estava caminhando pelos jardins de sua morada. Um olhou para o outro. O rei logo disparou: quem é você? E o ladrão, que havia feito voto de não mentir, disse com toda a sinceridade interesseira: sou um ladrão. E o que você veio fazer aqui? Indagou o rei. Ele disse: roubar o tesouro do rei. Respondeu de bate-pronto. E você, quem é? Perguntou o larápio. O monarca pensou por alguns instantes e lançou: eu também sou um ladrão. E por incrível que pareça, estou aqui para o mesmo intento. Por que não fazemos o roubo juntos e dividimos, visto que já consegui a chave dos cofres do palácio? E foram juntos até o local. Ao chegar lá, o rei disse para o malandro esperar. Foi até o seu próprio cofre, colocou tudo em um saco, deixando apenas um diamante para trás. Entregou tudo ao ladrão e, antes que este fosse embora, perguntou-lhe o nome e o endereço para que pudessem efetuar mais trabalhos juntos. Outra vez, o sujeito se lembrou de sua promessa de falar a verdade e respondeu sinceramente ao que o soberano queria. Assim que o ladrão passou por cima do muro, o rei chamou seus guardas, juntamente com seu secretário. Aos primeiros, entregou a localização do bandido e mandou que o trouxessem de volta. Ao segundo, pediu para que fosse ao cofre e checasse se havia sobrado algo do assalto. O secretário foi até lá, avistou o único diamante que o rei havia deixado propositadamente. Olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, sequestrou a joia. Voltando à presença do rei, relatou: não sobrou nada, majestade. Neste mesmo instante, chegaram os guardas carregando o ladrão que, fitando o rei, vociferou: e depois ainda dizem que eu é que sou mentiroso? O rei sorriu e bradou solenemente: conheci as figuras mais poderosas de toda esta terra. Negociei com magnatas, julguei com políticos, viajei com empresários. No entanto, apesar de ser um ladrão, você é um dos homens mais sinceros que já conheci em toda a minha vida. Portanto, farei de você meu novo secretário. Em seguida, olhou para seu ex-secretário e ordenou: guardas, prendam-no. Passado alguns meses, o ex-ladrão foi encontrar o sábio. Ao encontrá-lo, disse: estou pronto. O mestre o fitou com certo ar de indagação. Então o rapaz explicou: como não conseguiria realizar as 3 mudanças ao mesmo tempo, optei inicialmente por não mentir, e isso me fez conseguir um bom emprego, me fazendo desistir de roubar, por não ser mais necessário.
Como consequência, conheci outras formas de diversão que não fosse a bebida. Em muitas situações de nossas vidas, sempre há muito a ser pensado e realizado frequentemente. Queremos resolver tudo de uma vez, sem haver preparação e disponibilidade para tanto. O resultado é que não se chega a lugar algum, há uma dispersão dos objetivos. A história acima nos ensina a questão da prioridade e da percepção de que uma coisa puxa a outra nas boas e nas más ações. O que quero dizer é que se deve detectar a raiz que está gerando suas ações. Poderá, mesmo que não veja, neutralizar as outras ações que você faz por causa dela. Tudo é interligado, nada caminha isoladamente. Tudo é gerado porque existe uma raiz que está alimentando a ramificação. E como vimos, a partir do momento que reconhecemos quem somos nós e não os outros, passamos a enxergar, viver e fazer com que tudo em nossa volta seja transformado. Busque o reino de Deus e sua justiça. Pratique a verdade e se mantenha no lugar da obediência, porque o Senhor sempre terá o melhor para entregar para aqueles que creem e vivem sua vontade e manifestam a sua presença. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por este dia. Obrigado por entregarmos estas primeiras horas, as nossas primícias a Ti. Consagramos este dia, consagramos os nossos pensamentos, consagramos as nossas palavras, consagramos tudo diante, Senhor, do Seu querer. E que o Senhor nos ensine a priorizar o Seu reino, a priorizar a Sua justiça, a fazer com que o Seu querer seja manifesto dia após dia em nossas vidas. Não que a nossa pressa ou a nossa ansiedade, ou aquilo que pensamos ou aquilo que queremos, seja, Pai, o influenciador daquilo que o Senhor preparou para nós, mas antes prepara-nos para aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Somos gratos, Pai, por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça que tem manifestado a cada dia mais. Por isso, Senhor, faça com que o seu querer seja manifesto e a sua graça seja revelada. Consagramos este dia, consagramos tudo diante do seu altar, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica O Caminho de São Paulo, capital. Que Deus te abençoe. Obrigado.